vou sentir falta. Assim, 10 anos de campanha, nossa, muita coisa aconteceu nesse tempo. Sim, sim. Senhor Tiago Santinelli, todo mundo sabe, aquele fiozinho desencapado do nosso campo político. Eu passei a vida inteira em escola de freira, em colégio católico, de escolas católicas de freira. Eu pensei, cheguei a pensar, tipo, será que eu poderia virar freira? Tem, vez ou outra, viraliza uma capa de um jornal da Universal, lembra? Dos anos 80 ainda. Sim. De jovens evangélicos protestando na frente do show do Iron Maiden. A primeira é dizer que 90% dos neopentecostais do Brasil e do mundo são chatos para um caralho. Segundo, que Cristo odeia eles, para ser bem sincero. Interpretando o Pablo Escobar, falando espanhol, né? O cara passou meses na Colômbia aprendendo espanhol, porque pro americano, foda-se se o espanhol dele tá correto, não. A gente viu na época os colombianos reclamando muito que o espanhol dele era carregadíssimo de sotaque, obviamente, né? Mas a série não era pra eles. Beleza. Eu tenho um negócio que foi tão marcante na minha mente, que assim, com uma ex-namorada, que a gente tava sentado de frente um pro outro conversando, aí beleza, olho no olho, ela começou a contar alguma coisa, de repente, branco na minha mente, aí eu volto a mim com ela, ei, presta atenção aqui no que eu tô falando, tá, assim, beleza. Está começando mais um Comentaristas de Portal, seu podcast sobre notícias, com comentaristas de opinião extremamente duvidosa, com exceção da opinião dos nossos convidados. Nós estamos gravando este programa no dia 23 de março de 2026. O meu nome é Adrian Lemos e juntamente comigo está ele, o menino pedalador das terras superiores ao norte, Sr. Tiago Omiro. Olá, muito bom estar aqui mais uma vez. Eu agora comprovando a qualidade do meu microfone, porque está tendo um culto ao lado da minha casa e vocês não estão ouvindo nada. Ok, é isso aí. E, diretamente das terras paulistanas, ela, a dona da tribo TDAH, senhora Tata Finoto. Oi. Eu tô muito feliz de estar aqui de volta. Que bom. Espero que voltem mais vezes. Aparentemente o tema ligado com religião tá rolando, porque aqui na frente do meu prédio derrubaram uma casa. Aí o que acontece? Em São Paulo derrubou uma casa, virou um prédio? Não, virou um galpão. Uma igreja. Virou uma igreja ou uma farmácia. Não, aqui em São Paulo atualmente derrubou qualquer coisa, virou um prédio. Do tipo um prédio de 50 metros quadrados com 3 quartos. Nossa, mas não cabe, enfim. E aí eles colocaram. Só que dessa vez virou um galpão e o galpão virou uma igreja. Culto, enfim, é um culto. Ok, é isso aí. Você quer ficar rica? Monta uma pizzaria em frente à igreja. Justo. Do lado tem um lava rápido que tem música ao vivo. Nossa E eles senhora. vendem, tipo, ele é lava rápido, padaria e, tipo, coisa de eventos. Padrão São Paulo. É isso aí, diversificando. Mas não é o meu mesmo público. Okay. Não é mesmo o mesmo público. Ok, isso aí, meu povo. E aí, bora atualizar? Bora. Chegando aqui na nossa sessão de recadinhos, povo, primeiro, a campanha #O Podcast é Delas, que inclusive essa é a última realização, que já dura 10 anos, e foi ultra importante para plantar a semente e dar voz a milhares de mulheres para essa mídia que nasceu tão democrática, mas por estar em um sistema tão desigual e machista, deu a voz a muito cabaço. Sim, a partir de hoje, eu não vou falar mais termos anglicanismos para citar essas pessoas que dizem da pílula vermelha. Eu vou chamar elas apenas de cabaços, porque o Brasil é maravilhoso e tem essa palavra cabaço que diz tão bem o que essas pessoas são. Além disso, por aí, hoje, esses cabaços ganham tanto dinheiro utilizando esse discurso imbecil demais de ódio às mulheres. Então, até por isso, e não só por isso, mas senhora Tata Finoto, uma representante desta ala, por favor, gostaria de comentar algo, fazer algum adendo ao que este homem maldito está falando? A gente vai sentir falta da campanha. Eu entendo por que ela vai acabar, porque as coisas acabam chegando ao fim. Conversei com a Domênica, tudo, mas
Eu vou sentir falta. Assim, 10 anos de campanha, nossa, muita coisa aconteceu nesse tempo. Sim, eu vi a sim. campanha nascer, eu já tava com podcast e eu acho que o público do podcast mudou bastante. Ainda o comportamento de uma certa forma, ele mudou também. Uhum. Eu senti bastante isso na época que eu comecei, na época do começo da campanha. Qualquer coisa que eu falasse, qualquer mulher falasse, nossa, vinha um monte de gente questionando. Já me questionaram sobre coisas da minha profissão. Tipo, eu já recebi mansplaining de coisas da minha profissão, do meu dia a dia. Meu Mas, enfim, Deus do hoje céu. hoje tá bem menor, assim. Hoje tá bem mais fácil, acho. Que bom. Eu fico feliz com isso, porque se tem uma coisa que eu quero tentar muito com esse programa aqui é diminuir essa desigualdade, nem que seja um pouquinho, e hoje, pelo menos, ainda não. A gente ainda não atingiu a equidade, mas a gente tá próximo. Precisamos de mais contratações. Quem sabe Tata Finoto não seja uma contratada pro futuro aí, pra gente atingir, no mínimo, a equidade. Depois que eu descobri que tem um link pra eu entrar aqui, Justo. eu vou pegar toda vez que eu vir uma notícia de que eu vou dar, olha, estou ajeitando. Por favor, fique mais do que à vontade. E aí, por último, mas não menos importante, eu queria dizer que eu posso dizer por mim, e eu queria agradecer muito, não só a Domênica, como a hashtag, o podcast delas, como o perfil podcast delas, que me fez conhecer tantas vozes e pessoas tão incríveis que, assim, me fez ser pelo menos um pouquinho melhor, uma pessoa um pouquinho melhorzinha, entendeu? Então eu agradeço imensamente. Esse é o último episódio que está junto à campanha, mas não é por isso que nós deixaremos de trazer mais mulheres convidadas para este podcast. Inclusive, aceito muito mais nomes, além das pessoas que já gravaram com a gente, que são nossas amigas, que fazem parte de todo o ecossistema do Comentaristas de Portal. Eu gostaria de conhecer mais pessoas, mais nomes para trazer aqui para gravar com a gente, porque a ideia é que esse programa seja extremamente democrático e não só isso, comunitário também. É o espaço que todo mundo possa vir para falar sobre o que quiser. Querem comentar algo? Vem, galera, só isso. É isso aí. Agora, se as pessoas quiserem saber o que está acontecendo de importante e de nem tão importante assim no Brasil e no mundo, elas podem entrar no nosso Instagram, @comentapod, que está recheado de notícias e coisas que eu costumo colocar, inclusive opiniões que eu coloco lá no Instagram, directs e stories e N coisas, além dos nossos cortes. Então, se você estiver ouvindo o nosso podcast por algum lugar e não estiver gostando, nós estamos inclusive no Spotify, YouTube, Pocket Cast, Antena Pod, Deezer, Podcast Addict, Castbox e qualquer agregador que aceite RSS. Eu sei que a geração Millennium menos aí, a galera que nasceu depois dos anos 2000, não sabe muito bem o que é um RSS. Mas, se você for buscar saber, você vai ver que o RSS te permite ouvir o nosso programa aonde você quiser. Então, no nosso Instagram tem o link para todos esses locais, além de todos os links de redes sociais e tudo mais. E, como eu falei dos nossos cortes aqui, que estão lá no Instagram, eles estão inclusive no TikTok. Meu povo, seguindo aqui, nós temos um quadro que no passado se chamava Comentando os Comentários. É um nome que eu simplesmente chupinhei do podcast Papo Delas. Na verdade, para mim, era uma maneira de eu fazer uma homenagem ao quadro delas, porque elas pegaram esse nome e utilizaram no programa, então eu sempre achei que seria uma forma de não só homenagear, como também dar crédito a quem fez o primeiro uso desse nome, mas nós vamos mudar o nome desse quadro. O nome desse quadro agora vai se chamar Mural da Vergonha, porém, hoje, exatamente hoje, eu vou chamar esse quadro de Mural da Solidariedade. Por quê? O que aconteceu? Senhor Tiago Santinelli, todo mundo sabe, aquele fiozinho desencapado do nosso campo político, um cara que simplesmente percebeu que crente é um bicho chato, e aí, diga-se de passagem, a gente está falando sempre do neopentecostalismo. Antes de qualquer coisa, inclusive, ele percebeu que o crente era um bicho chato
de quando ele era Exatamente. um crente. Diga-se Isso é uma coisa que eu me identifico muito com ele. Quando eu conheci o conteúdo dele no YouTube, me fez gostar muito dele, porque eu também fui evangélico e eu hoje nutro um ódio profundo pela igreja evangélica por conta do que eu vi lá dentro. Eu faço minhas suas palavras, porque ó, eu já fui católico, eu já fui evangélico, eu já tive na igreja neopentecostal daquela da Assembleia, eu já tive na neopentecostal do Amor de não sei o que, da congregação de não sei o que lá. Eu já tive na quatro angular, eu já tive na profética de não sei o que. Aí por um tempo eu andei na Umbanda, aí por um tempo eu fui católico, por um tempo... Cara, eu acho que só teve 2 lugares que eu não pisei. Um deles é a Mesquita Islâmica e o outro é o Templo Judaico, que eu nunca lembro o nome e, sinceramente, também nunca me fez ter vontade de conhecer. Então, assim... realmente estava numa busca espiritual, né? Ah, cara, até descobri que ser ateu é a única coisa que realmente me define, porque, assim, tipo assim, deixei de acreditar em Ra e logo por consequência no Deus do neopentecostalismo. Eu digo mesmo, foi a única coisa que me deu paz, inclusive, é um episódio interessante pra gente fazer, até um episódio não comentando notícias, mas um episódio sobre como nos tornamos ateus. Eu não sei, Tata, você é cristã? Como é que... Eu tô naquele negócio de eu não sei como eu me defino. Porque assim. Você tá no caminho de virar até, então. Não, então, tem horas que eu acho que nada existe. Perfeito. Porque é uma explicação psicológica pro vazio existencial que a gente tem de. Meu Deus, e agora pra onde eu vou? Eu vou pra lugar nenhum. Porque Perfeito. é tipo, sei lá, na minha cabeça é tipo quando você fecha o olho pra dormir e é aquele momento que nada mais existe. Morreu, é isso. Mas eu também, ao mesmo tempo, acredito que talvez existam, tipo, sei lá, eu não duvido. Eu sou confuso. Eu não duvido que coisas existem. Se alguém me falar, mano, fadas existem. Beleza, você acredita? Sim. Existe um Deus superior? Ok. É um? São 15? São 10? São 1 milhão? Todo mundo. É uma coisa que eu faço também. Em qualquer religião, você precisa pregar aquela religião para ter novos adeptos e convencer pessoas a entrar. O ateísmo, não existe isso. Todos os ateus chegam lá por conta própria. Pelo próprio questionamento, quando chega um momento que você se define. Ponto. Eu passei a vida inteira em escola de freira, em colégio católico, de escolas católicas de freira. Eu cheguei a pensar, tipo, será que eu poderia virar freira? Aí eu descobri que eu falo demais e não ia dar certo, eu ia ser expulsa. Nossa, realmente. E aí eu tive essa... foi assim, foi uma sequência de pensamentos de... eu acho que eu vou virar freira. Não, elas vão me expulsar, não vai dar certo. Eu ia ser tipo a irmã Mary Alice, Ai, caramba, Whoopi Goldberg no filme. Sim. De mudança de hábito. Ia ser eu, assim, falando demais e querendo cantar música e as pessoas... Enfim, mas Só que o fandom me irrita. O meu maior problema é que o fandom... Nossa, os meus questionamentos nasceram com fandom. E eles são mais chatos do que, sei lá... Gente, eu trabalhei com coisa de mangá, tá? Eu sou otaku, eu sou nerd pra caramba... Mas eles são mais chatos do que otaku. O fandom cristão é mais chato do que você pegar um fã de Naruto e um fã de One Piece junto com um fã de Dragon Ball, colocar os 3 brigando pra saber quem é melhor. E isso pra mim, isso é levado à 10ª potência o cristão, sei lá. Eu costumo dizer que pra se tornar ateu só precisa estar com o pé no agnosticismo. O agnosticismo é aquele que acredita ainda que existe algo superior, mas não acredita na religião em si. Então a pessoa se torna uma agnóstica. Eu já passei da fase do agnosticismo. Assim, eu sempre tive um pezinho no ateísmo, assim, sabe? Então aí teve um momento, assim, teve uma coisa que aconteceu na minha vida, inclusive eu falo sobre isso bem lá no comecinho do programa, que foi a morte do meu enteado.
E ali virou minha chave. Ali foi aonde eu entrei com os 2 pés no peito, assim, da religião, e ali eu me tornei ateu e falei assim, daqui ninguém me tira. E pronto, um dia a gente faz um episódio disso pra contar, porque eu tenho uma história. Eu sou ateu, eu me defino como ateu há mais de 20 anos já, mas eu tenho uma história longa que eu gostaria de contar, assim, de como eu cheguei lá. Vamos trazer isso no próximo episódio. Então, voltando aqui ao quadro Mural da Solidariedade, é o seguinte: o senhor Thiago Santinelli foi fazer seu show em Belo Horizonte, e até na capa aqui do Instagram dele, né, do Reels que ele colocou no Instagram, tá assim: cristãos não conseguiram cancelar meu show aqui em BH, 2 sessões lotadas, e vieram aqui na porta do teatro encher o saco. Basicamente, o que aconteceu? Eu vou fazer, assim, um apanhadão do que aconteceu. Basicamente, uma galera, inclusive católica, né? Nem neopentecostal, uma galera católica, metida neopentecostal, foi lá na porta do show dele encher o saco e tentar converter as pessoas que estavam indo pro show. Isso gerou algumas questões. A primeira delas é o tumulto e a gritaria que essa galera começou a cantar e pregar pra quem tava entrando, ó, dizendo que iam salvar a alma deles. Como eu acho que, assim, às vezes tinha gente ali que nem queria ter a alma salva, mas enfim. E aí foram 2 questões bem complicadas. A primeira é, uma pessoa que está dentro do TEA, do transtorno do espectro autista, teve uma convulsão e precisou ser chamado o SAMU para ser levado para a UPA, porque ela passou mal, teve convulsão e, cara, barata voa, foi uma merda do caralho. Segundo que chamaram a polícia pro Thiago Santinelli. Simples assim. Teve um cara lá, um metido a deputadinho aí, que ele se diz cristão das cruzadas. Ah, meu Deus. É aquela galera do MBL que criada leite com pera que fala que foi forjada na guerra, né? É, tipo esse discurso, sabe? Eu não sei se ele é do MBL ou não. Eu sei que ele falou, porque eu sou cristão das cruzadas. Aí no primeiro empurrão que ele tomou do Thiago Santinelli, ele deu voz de prisão pro Thiago Santinelli e chamou a polícia. Olha só. O mimizento, o cara que fala que não pode ter mimimi, fez o primeiro mimimi da história das religiões hipócritas. E é por isso que eu acho que... Ai, nossa. É por isso que essas coisas me irritam, sabe? Porque a pessoa que faz isso, que é o cara das cruzadas, ele é o primeiro a criticar a criticar o que é realmente ser cristão. Sim. Que é, por exemplo, o trabalho do padre Júlio Lancelotti. Sim, exatamente. Que é tipo o cara que não quer mídia, o cara que ele usa as ferramentas que ele tem pra... Vai lá, ele dá banho em pobre, ele vai e, tipo, dá comida pra pessoas que estão precisando, arruma abrigo, luta por urbanismo que não é contra pessoas, e aí, tipo, essas pessoas daí são os primeiros a falar contra. Ai, gente, é por isso que eu falo que eu não gosto do fandom. Porque não, exatamente. Você pega os 10 mandamentos, tudo que você não deveria fazer são tudo que as pessoas fazem. Sim. E aí eles se acham superiores. A gente tem um histórico disso, do pessoal cristão, principalmente jovem, interferindo em obras que eles consideram satanistas. Então a gente já teve isso em shows do Marilyn Manson quando vem pro Brasil. Tem, vez ou outra, viraliza uma capa de um jornal da Universal, lembra? Dos anos 80 ainda. Sim. De jovens evangélicos protestando na frente do show do Iron Maiden. De vez em quando, protesto na frente de show de Satanás, sabe? Uma coisa assim. Show de culto a Satanás. Então já é bem antigo. Eles indo na frente de espetáculos pra protestar. Mas é uma coisa bem americana, né? Bem dos Estados Unidos. Os caras que não tem nada o que fazer vão na frente de algum lugar pra protestar que ninguém quer eles. Me impressiona isso rolar numa capital, sabe? Porque é um negócio tão grande, é uma coisa cosmopolitana. Porque aqui, por exemplo, em Pernambuco, em Garanhuns, que é uma cidade do interior pequena, rolou um caso de que uma peça de teatro ia se apresentar lá, uma peça que representava a vida de Jesus, em que o ator a pessoa que fazia Jesus era uma mulher trans. E aí rolou esse tipo de protesto também, a ponto de que a prefeitura proibiu o espetáculo. Caralho, mano. Não aconteceu, né? Mas numa cidade pequena, você espera que isso aconteça, mas numa capital eu fiquei impressionado com isso. Sim. Aí só pra voltar aqui, eu vou trazer os comentários. Tem 2 comentários que são de 2 pessoas que não são tão pessoas públicas assim, então eu vou ocultar o nome delas, mas vou manter as mensagens. Quem quiser pode ir lá no
no vídeo do Santinelli, verificar as mensagens. A primeira delas, uma moça disse: enquanto isso, Minas Gerais está em segundo lugar no Brasil no ranking de estado que mais matam mulheres e onde estão esses cristãos. A Ana Terra, que é a Ana Terra que faz vídeos, ela faz diversos vídeos pro Instagram, é anaterra.oli, ela disse o seguinte: fingindo defender Deus, mas filmando tudo, só estão querendo engajar em cima do @Thiago Santinelli, porque ele é grandão. E eu concordo muito com isso, com ela que ela tava falando. Depois, o Cadu Viterbo, ele disse assim: nunca vi cristão ir protestar em frente à igreja onde teve abuso e corrupção. Aí o André Gopro, ele é um comediante também. Eu acho ele um comediante, assim, de uma excelência de escrita, as esquetes dele, que não tem, como que eu posso dizer? Não tem um investimento tipo Porta dos Fundos, mas as esquetes dele são muito bem fechadinhas. Ele disse assim, ó, Mateus, capítulo 6, versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Depois a Luane Schultz também comentou o seguinte: bom, que se eles estiverem certos, quem vai queimar no inferno são eles mesmos. E esse é outro comentário que eu concordo muito. Aí teve uma outra pessoa que comentou o seguinte: eu me divirto com a estratégia quando me perguntam se sou ateu, que o autor da pergunta também é ateu, no que diz respeito a Zeus, Apolo, Amon-Ra, Mitra, Baal, Thor, Wotan, o bezerro de ouro e o monstro do espaguete voador. Eu só fui um deus além. Richard Dawkins. E aí, eu só queria dizer umas palavrinhas assim, e aí a gente segue mais um pouco com a discussão. Que é o seguinte: a primeira é dizer que 90% dos neopentecostais do Brasil e do mundo são chatos para um caralho. Segundo, que Cristo odeia eles. Para ser bem sincero, Cristo odeia essas pessoas, porque essas pessoas são exatamente o objeto da crítica que ele fazia há 2000 anos atrás. Simples assim. Terceiro, que essas pessoas odeiam o Deus que eles dizem ser o Deus do amor. Inclusive, o Deus que Cristo pregava. Então, assim, o Deus que vocês amam hoje, o Deus que esses neopentecostais eles amam hoje, é o Deus serviente aos próprios propósitos. Que se não for o seu próprio umbigo em primeiro lugar, ele não é o seu Deus, é o diabo na sua vida para tirar o seu propósito, e aqui propósito bem entre aspas, porque uma outra coisa também é que se você precisa de uma ameaça para não ir para o inferno, ou um suborno para ir para o céu, para o paraíso, você não é uma boa pessoa. Simples assim, porque se você é bom, uma pessoa boa, a pessoa só pode ser boa, inclusive quando não tem ninguém, ninguém, e nem Deus estiver te olhando, você tem que continuar sendo uma pessoa boa. E é por isso que, não que eu seja melhor do que ninguém, mas eu tenho noção que se eu fizer algo, não vai ser a culpa cristã que vai me matar, ou que vai me levar pro inferno, ou qualquer coisa assim, entendeu? Eu faço porque eu acho que eu tenho que fazer, porque eu acho que é certo as coisas. E aí eu abro pra vocês falarem o que vocês quiserem, porque eu falei demais já em tudo. Se vocês quiserem comentar algum dos comentários, se vocês quiserem comentar o que eu comentei. O comentário da Adriana Terra, que é interessante, que é uma estratégia que o próprio Thiago Santinelli usou, né? Ele falava também que no começo do canal dele ele atacava a galera grande pra poder crescer, porque o Santinelli ia chegar no público que ele pretendia com esse ataque. Da mesma forma, essas pessoas que foram no show ontem protestar, por conta da divulgação do Santinelli, elas vão crescer o público delas, porque as pessoas que não gostam do Santinelli vão ver e vão seguir aquelas pessoas. Exato. Sim. Eu gosto quando as pessoas falam, eu sigo a igreja, não sei o que lá, mas, ok, tem um mandamento que fala, amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros não é com exceção a gay, travesti, mulher. Não, é amar-vos uns aos outros geral. Não é menos as pessoas que você não gosta, menos as pessoas que não seguem a sua religião. Não, é ponto, final. Sim. Tem um comediante que eu gosto bastante dele, é o Deco Machado. Ele é mais ou menos dessa história. Ele cresceu em família crente e
eu acho que ele já foi crente, hoje ele segue a Umbanda, hoje ele é umbandista, e ele é bi e é autista também. Então as piadas dele estão geralmente nesse núcleo de autismo, bissexualidade e falar de crente e Umbanda. E aí ele tem uma coisa do tipo, às vezes ele pergunta às pessoas, tem crente aqui na plateia hoje? Mas você é crente mesmo? Crente do tipo que chuta, que queima terreiro e mata gay? Então, tipo, porque atualmente meio que, infelizmente, virou isso. Sim. Amai-vos uns aos outros não existe mais. É do tipo, você pega a pessoa da religião e pra ela provar que ela é daquela religião, ela vai ter que ter um ódio mortal a um grupo, e são nós versus eles, e o amor foi esquecido no churrasco, assim. Sim. Os evangélicos brasileiros criaram a modalidade do narcopentecostalismo. Sim. Você tem traficantes evangélicos que destroem terreiros, e ai de quem foi contra, né? Exatamente. Você sabe que esse é o meu medo atual, assim, porque... Querendo ou não, existe não só uma estratégia, e aí, nossa, pode parecer, meu Deus, lá vem o Adrian, eu preciso fazer uma vinheta, Adrian é teorista da conspiração. Porque, assim, existe sim uma estratégia de poder, e eu vejo hoje acontecer uma guinada de Sharia neopentecostal no Brasil. Sim, sabe? sim. Essa coisa migrando. Há uns 10 anos. Sim. Até mais, talvez. Não, eu já falei isso, não aqui no podcast, mas eu já falei comigo assim, se o brasileiro tivesse a facilidade de ter acesso ao AK-47, como um cara na Síria tem, alguma igreja evangélica se tornaria o novo ISIS. Sem menor dúvida. Se esses caras pegarem armas pesadas assim, eles iam impor a Sharia no Brasil. Eles, se pudessem fazer isso, fariam sem a menor dúvida. Eu sou de Arco Verde, uma cidade do interior do Pernambuco, né, e foi na época em que eu fui evangélico, e o pastor da igreja falava no púlpito que o sonho dele era trocar o nome da cidade por Yahvé Shammah, que é o nome hebraico de Deus, e que a cidade tem um letreiro enorme, né, escrito Arco Verde, tipo Hollywood. Ele queria trocar aquele letreiro por Yahvé Shammah. Cara. Então, o sonho do evangélico é tornar a Bíblia a nova Constituição. Isso não tem a menor dúvida. Sim. Nenhuma dúvida. E esse é meu medo hoje, sabe? Porque é conseguirem atingir esse objetivo mesmo. Porque, assim, a gente tá falando em pessoas que estão desumanizando outras. E aí, assim, eu vou ser bem sincero. Eu acho que a gente tá aceitando as coisas de uma forma relativamente passiva, sabe? Porque a gente não tá combatendo a ferro e fogo, entendeu? Porque esse povo, eles estão... E dá pra combater? Então, mas aí é que tá... Mas isso é uma estratégia. Isso, então... eu não acho que você tá sendo conspiracionista. Eu acho que você tá sendo muito... até conservador no sentido de você poderia extrapolar muito mais. Você está sendo bem realista nisso, na sua expectativa. O que eu vejo que tem acontecido existe uma estratégia política e eles usam a massa, de manipulação de massa, de falar que uma pessoa é religiosa e é parte daquela religião. Não significa que ela realmente pertence àquela religião, mas é muito mais fácil você ganhar votos se você fala que você é, por mais que você não seja ou não pratique, porque ser e praticar, assim, são coisas, tipo, meio que ilusórias. Mas você, a partir do momento que você fala que você tem uma religião, você pode virar cabo político e angariar mais votos muito mais fácil do que você não é ninguém. Você é, tipo, sei lá, o Zezinho da construção. Mas o Zezinho da construção da igreja, aí ele já angariou o voto da galera, que é mais fácil de manipular, ele tem uma plataforma e blá blá blá. Mas o que tá acontecendo agora é do tipo, principalmente essas pessoas extremamente religiosas. O fascismo tá muito escancarado. Aí elas pegam e elas falam uma coisa muito absurda, seguida por várias outras coisas. E aí, quando alguém reclama, elas falam, é brincadeirinha. E aí, só que sempre vai ter uma galera que vai aceitar. Então ele começa a partir daquele princípio, ele vai deixando... ele vai amaciando as pessoas pra chegarem naquele absurdo. Aí, a partir do momento que aquele absurdo que ele falou não é mais tão absurdo, ele já fala um outro absurdo. Vai movendo tipo, você o pega limite, uma régua. né? É tipo uma régua. Você vai colocando do tipo... uma coisa, sei lá,
Isso é com tudo, é com negacionismo, é com... Não só com religião, isso ultrapassa. Não, mas eu sempre me pergunto em que momento a gente vai dizer chega. Tipo, chega. Essa linha aqui não dá pra ultrapassar mais. É que não vai conseguir. Aí, reforçando o que a Tata falou, você não tá sendo conspiracionista, porque eu lembro de coisa de 6, 7 anos atrás, de ver pesquisas que falavam que até 2030 o Brasil teria mais de 50% da população evangélica, e são essas pessoas que vão eleger legisladores. Ponto. Mas eu acho que já passou no último censo, não passou já? Eu não sei, O Brasil já não é eu acho que o Brasil, pelo último censo, já não é um país católico. Acho que já é de maioria protestante. Eu acho que ainda não chegou nisso, eu não mas tenho tá próximo. certeza, mas eu acho que a gente não é mais maioria católica. Se ainda não for, tá muito próximo de ser. Sim. É isso aí. Meu povo, vocês querem comentar algo mais sobre esse assunto? Não, eu só quero chorar. Só tristeza. Ok, é isso aí. Após todos esses comentários, meu povo, e aí, bora comentar? Bora! Chegando aqui no nosso quadro principal, senhor Thiago Miro, traga-nos a sua matéria para discussão. Vamos lá, eu quero falar sobre representatividade nas produções de cultura pop. E aí eu não tenho uma opinião formada sobre o que eu vou falar, e vocês vão me dar argumentos para ver se eu chego em algum lugar. Primeiro eu vou dar 2 exemplos. Ou não, né? Primeiro eu vou dar 2 exemplos ou não. Primeiro eu vou dar 2 exemplos e aí eu vou chegar no ponto que eu quero. A gente teve a produção daquela série Narcos, da Netflix, que foi uma série feita para o público norte-americano. Uhum. E por isso que teve Wagner Moura, brasileiro, interpretando o Pablo Escobar, falando espanhol, né? O cara passou meses na Colômbia aprendendo espanhol, porque pro americano, foda-se se o espanhol dele tá correto, não. A gente viu na época os colombianos reclamando muito que o espanhol dele era carregadíssimo de sotaque, obviamente, né? Uhum. Mas a série não era pra eles. Beleza. Aí a gente teve a série Chernobyl, da HBO, que retratou lá, né, o acontecimento que rolou na Ucrânia, na extinta União Soviética, só com atores americanos e britânicos. Uma série completamente feita em inglês, que se passava na União Soviética. E os russos falaram muito mal da série por inconsistências e tal, e por essa questão também, não ter atores russos, fazendo ali, ou atores ucranianos, né? Complicado. E aí chega no exemplo que eu queria dar, que acabou de sair na Netflix uma série chamada Emergência Radioativa, que retrata o acidente do César 137 no Brasil em 87. Uhum. O acidente ocorreu em Goiás, né, em Goiânia e tal, e a série ela foi completamente gravada em São Paulo, só com atores paulistas. E aí, uma série brasileira, feita para o público brasileiro, tá sofrendo essas críticas de não ter nenhum ator goiano no elenco, por não ter tido nenhuma cena sequer gravada em Goiânia, e as vítimas, que muitas ainda estão vivas, também não terem sido consultadas para que os atores melhor representassem elas. Elas não participaram em nenhum momento do processo de produção da série. E aí eu pergunto, é relevante realmente? Porque você tem tanto Narcos, quanto Chernobyl, quanto Emergência Radioativa, são acontecimentos extremamente documentados e que tentaram representar da melhor forma possível, mesmo sem ter os atores nativos, para melhor representar aquela coisa e ser mais representativo para quem passou por aquilo. Vocês acham que isso é realmente relevante? Seria legal a série Emergência Radioativa ter um ator goiano? Caraca. Eu concordo em tudo que você falou, mas eu acho que eu vou fazer o de advogado do diabo aqui. Vá, por favor. Mas, Tata, por favor, faça isso. Vamos polemizar. Eu acho que deveria ter, óbvio. E eu fiquei surpresa quando você falou que eles não consultaram, porque eu achei que tinha uma pesquisa de acontecimentos históricos e com as pessoas, enfim. E isso, inclusive, comprovando o que eu disse, tem uma matéria do Metrópolis em que eles falaram com o presidente da Associação das Vítimas do César 137 e ele confirmou que nenhuma das vítimas foi consultada para a produção. Eu comecei a assistir ela ontem e ela parece muito bem feita. É uma série muito curta, uma daquelas micro-séries da Netflix, estão 5 episódios. Uhum. Micro mais ou menos, né? Porque cada episódio é 1 hora, mas enfim.
A série parece muito bem feita, mas o ponto que eu tô falando, que eu vou talvez ser polêmica, é que eu me pergunto, a parte dos atores não tem desculpa, mas a da localização, eu me pergunto se não é uma questão mercadológica de baratear o custo de produção. E eu tô perguntando isso, eu tô, assim, colocando isso porque não é a primeira vez que eu vejo alguma série sendo filmada em algum lugar que ela não é onde acontece, pra baratear custo de produção, baratear, às vezes, equipamento, coisa assim. Tem uma série que eu assisto, Chernobyl com certeza não foi gravada lá, né? Não, é óbvio. Até porque, enfim. Mas eu assisto... Gente, eu sou muito fã de RuPaul's Drag Race. E aí, finalmente, depois de 500 milhões de anos, tem a versão brasileira de RuPaul's Drag Race, que é a Drag Race Brasil. O que você espera de Drag Race Brasil depois que existem, tipo, mais de 10 anos que eles estão falando que iam fazer essa série? Você espera que brasileiras, seja... no mínimo. No Brasil, gravada no Brasil. Sim. Ela é gravada na Colômbia. Eles pegaram as drags brasileiras e levaram pra Colômbia porque o custo de gravação na Colômbia é mais barato do que gravar no Brasil. Entendeu o que eu tô tentando dizer? Talvez mercadologicamente eles acham que levar, ao invés de pegar essa galera daqui e, tipo, sei lá, gravar em qualquer lugar do Brasil, porque você paga uma passagem nacional. Não, eles levaram essa galera pra outro país. São pelo menos de São Paulo 6 horas de viagem de avião. Mas pra tu fez diferença ter sido gravado na Colômbia? Se fosse no Brasil, tu acha que seria melhor? Eu acho que faz uma diferença. Bom, primeiro que o cenário tem umas coisas meio... Assim, eu gostei pra caramba da série. Pra caramba, porque é o único que a gente tem. No sentido de Drag Race, na franquia, é o único que a gente tem. Mas brasileiras, né? Elas são brasileiras, mas no cenário, por exemplo, tem umas coisas... Tipo, meio Carmen Miranda, meio clichêzão de Brasil. Os caras que tem o pit crew, a galera que, tipo, os caras que aparecem de sunguinha, podiam ser brasileiros. Tem brasileiro na franquia original que trabalha com a RuPaul e é brasileiro, ele é super conhecido. Eu achei que ele viesse. E isso incentivou, afetou algumas coisas. Por exemplo, depois que elas são eliminadas, porque é um reality show, depois que elas são eliminadas, geralmente nos últimos episódios elas voltam, não teve isso na temporada anterior. Eles poderiam ter até a logística de trazer alguns convidados, fazer alguns tipos de dinâmicas. Eu acho que isso acaba afetando de uma certa forma. Sim. Então, eu me pergunto assim, eu acho que ator deveria ter obrigatoriamente, e a pesquisa é tipo, ridículo que não teve. Falar com as pessoas. Eu super concordo com você, Thiago, mas a parte da logística e de cortar custos, eu me pergunto só por isso. Será que eles não gravaram em outro lugar por causa de outras razões mercadológicas eu tô perguntando, realmente não sei, mas... Sim. E tem várias séries americanas, por exemplo, da própria Netflix, a Virgin River, que ela fala de um lugar... Eles vivem falando que eles estão na Califórnia, ela é gravada no Canadá. E todas as paisagens lindas e maravilhosas, eles falam que é dos Estados Unidos, é do Canadá. Isso rolava muito antes no Arquivo X também, que quase 100% da série era gravada no Canadá, mas a série se passava nos Estados Unidos. Sim, muita coisa gravada no Canadá, né? Acontece, então eu me pergunto, mas por isso, sim. Mas deveria ter, obviamente não lá, porque lá ainda está meio... Não que está, mas enfim. Gravar na localização não é seguro, mas em alguma cidadezinha perto, sei lá. Cara, eu acho que assim, ó, vamos lá. Você saiu recentemente de uma produção recifense que quase ganhou o Oscar. Eu pensei nisso também agora. Tudo bem, com Wagner Moura. E que todo mundo tem o sotaque pernambucano carregadíssimo. Foi ótimo. Onde você tinha um Wagner Moura, um baiano interpretando um paulista de uma forma magistral? Sim, não posso dizer que não. E assim, como paulista... Ele tá interpretando um pernambucano. Não, ele tava interpretando um paulista. Não, ele era de lá. Ele era um pernambucano? Caralho, olha só. Pra mim ele era um paulista. Ele falou que ele tava voltando pra terra dele, que ele tava voltando pra casa. Pra mim ele era um paulista erradicado lá, que depois foi voltar pra buscar o filho, mas enfim, não é essa a questão. A questão é a seguinte, tu saiu de uma produção com uma galera do próprio Recife. Eu não sei se a maior parte do elenco era de Recife ou não, se a maior parte do elenco era realmente de atores
não só atores globais, mas atores do Sul, Sudeste, porque assim, querendo ou não, a gente tem uma galera que é daqui da região de São Paulo, Rio de Janeiro, essa porra dessa ponte São Paulo-Rio de Janeiro que, sinceramente, eu fico bastante puto ainda com isso. Eu acho que, assim, deveria ter, sim, uma representatividade maior. A gente viu produções feitas fora desse eixo com uma qualidade excelente de produção, excelente de atores, excelente de pessoas. Eu acho que deveria ter tido, sim. Não ter só mostra que, na verdade, quem fez não tá preocupado com isso, tá preocupado com o mal do nosso século, que é dinheiro. Exato. E aí... Que é o meu ponto. Exatamente. E assim, eu acho que esse é o mal do nosso século, que é essa porcaria. Porque tudo hoje é feito para girar em torno do lucro. Se não der lucro, deu errado. Até a gente, como profissional, se não está ganhando muito dinheiro, a gente deu errado como profissionais, entendeu? Como pessoas. Então, como toda a nossa lógica hoje é em volta de o máximo de dinheiro com o mínimo de esforço, eu acho que não é tão errado pensar que eles fizeram como fizeram justamente para lucrar. E aí, desde a produtora, até os atores, até o roteiro e tudo mais, sabe? Cara, eu acho que tem histórias que devem ser contadas por pessoas que viveram aquilo ou que aquilo faz parte do seu dia a dia. E aí eu vou dar mais um exemplo. Na verdade, eu nem sei se o meu exemplo é um bom exemplo, pra ser bem sincero. Porque eu não sei de onde que o Chico Felitti é. Eu não sei se ele é daqui de São Paulo ou se ele é do Rio. Ele mora aqui. Até onde eu sei, ele é de Higienópolis. Então, mas eu Chico não Felitti sei... da Casa da Mulher Abandonada, sabe? Isso. Pra mim, ele é a maior fofoqueira de Higienópolis, mas enfim. Justo. Eu estou falando isso, tipo, com carinho, mas o cara fez um podcast inteiro passando na frente de uma casa porque ele não tinha... Tipo, ele resolveu fofocar da vida alheia da casa mulher que morava numa casa, enfim. Mas aí é que tá, é exatamente esse o ponto, Tata, que ele contou uma história de um local que fazia parte da vivência dele. Sim, então, é interessante, se fosse, por exemplo, o Thiago Miro fazendo a Casa da Mulher Abandonada, não ia sair da mesma maneira, entendeu? Então, tipo assim, era uma vivência dele aquilo. Então, talvez... essa série ser uma série que tivesse um diretor que fosse de Goiânia, por exemplo, eu acho que seria muito melhor. Por exemplo, a Dalton, o Sr. Dalton Cabeça, que era aqui do programa. Talvez ele tenha uma visão completamente diferente, porque ele é de lá da região. Eu não sei como que ele viu isso na época, e até foi uma coisa que eu vejo assim, eu sempre questiono muito, eu sempre pergunto muito, como era, foi o que eu perguntei pra você, Thiago, no episódio passado, como foi pra você crescer com a história da perna cabeluda? E você me falou, cara, não era uma questão, tá ligado? Ela simplesmente existia, tava no cotidiano da gente. Ouvindo esse episódio de vocês, eu não sabia, aí que eu fui entender que, tipo, esse negócio de perna cabeluda existia, porque pra mim não... Eu fiquei sem entender isso, assim. E aí... Que aqui era, tipo, o homem do saco. Basicamente, Isso, exatamente. Nossa, eu falei a loira do banheiro no episódio, mas o homem do saco exemplifica isso muito melhor. Então, assim, eu acho que essas coisas mais regionais, elas têm que ser contadas. Por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram falar em algum momento que aqui na cidade de Campinas, em Barão Geraldo, existe uma lenda chamada a Lenda do Boi Falô. Eu nunca ouvi falar. Não, a Lenda do Boi Falô é o seguinte. Numa sexta-feira santa, Campinas é uma cidade escravagista, tá, gente? Desculpa por isso. Peço perdão por ser campineiro, morar nessa cidade escravagista. Gente, pelo amor, mas qual cidade brasileira não foi, que né? não é. Sim. Eu moro num lugar que tem uma estátua de um... Eu moro em São Paulo, gente. Tem a estátua do Borondagato ainda está de pé. Sim. Mas aí, assim, tem uma lenda aqui que na sexta-feira santa, o dono da fazenda mandou o capataz ir lá e selar o boi pro boi tradar a terra, para iniciar o plantio. E aí chegou na sexta-feira santa, na hora que o cara foi colocar a sela no boi, o boi virou para ele e falou: hoje é sexta-feira santa, não é dia de trabalhar, hoje é dia de descansar. E ele voltou gritando isso e extremamente assustado. E a partir desse dia, nessa fazenda, foi dado essa lenda de que o boi falou que na sexta-feira santa não era dia de trabalhar, era dia de descansar.
Então, assim, essa é uma história que eu acho que se viesse alguém de fora pra contar, seria uma filha da putagem do caralho, porque é da região aqui, entendeu? Eu acho que deveria ser uma produção feita por quem é da região, por quem conhece, por quem viveu, por quem já viu isso muito próximo, para quem vai ter, inclusive, uma visão crítica do que era a política e as pessoas dessa época aqui na cidade. E aí, eu chego à seguinte conclusão, de que eu não sei, Thiago, que eu, sinceramente, eu não sei se eu quero... Eu não sei se qualidade e regionalismo estão atrelados, sabe? Por exemplo, eu não sei se pra gente ter uma produção de qualidade, a gente precisa... Eu não sei, cara, pra ser sincero, eu não tenho resposta, mano. Eu fiquei com mais dúvida, cara. Eu não assisti a série ainda, mas aí eu vou perguntar pra Tata, se vocês sentem falta, ou talvez venha a sentir falta de um sotaque goiano na história. Então, eu achei que... Eu me surpreendi quando você falou, porque eu achei que ele tinha sotaques... Só que eu não sei reconhecer o sotaque goiano. Porque. E também tem isso, entendeu? Aí é isso. O Adriano tava falando uma coisa que eu lembrei de um outro podcast que existia, que era o The Libraries Open, que ele é brasileiro, inclusive. E eles estavam. Teve um episódio que os meninos comentaram sobre um filme que era o filme do. Era The Wall. Não o filme do The Wall do Pink Floyd, gente. Eu não lembro. Eu acho que era da boate. Eu esqueci o nome dela. Ah, droga. Enfim, a boate que deu origem ao orgulho LGBT nos Estados Unidos, que foi um mega de um quebra-pau. Tô ligado. E existe um filme que ele foi feito, mas aí você tem que ver qual é o público. E aí eu pergunto isso, qual é o público que a Netflix tá querendo vender essa série? Porque é uma série da Netflix. Então a gente tem leis no Brasil que obrigam canais a terem conteúdos nacionais, e eles estão fazendo isso por obrigação, porque pra estar aqui você tem que ter conteúdos nacionais. Só que eles, ao mesmo tempo, eles vendem pros Estados Unidos. Eles vendem pro resto do mundo. Essa série não vai passar só pra galera de Goiás, ele vai pra passar, sei lá, pra Coreia. A galera, a gente assiste série coreana, os coreanos vão assistir a série de Goiás. Os americanos vão assistir a série de Goiás. Então talvez ela tenha sido feita também para o público brasileiro, mas talvez o foco não seja só a gente. Porque é isso, eu tô falando, esse filme que foi feito, ele foi feito pensado, por exemplo, no público hétero. Então eles colocaram, tipo, uns caras héteros, brancos, cis, tipo, como heróis, sendo que naquele caso eram mulheres trans negras que eram heroínas. Caraca. Mas é isso que talvez seja a questão. Sabe, pra quem que foi pra quem que será que é o público dessas séries? Pra quem que será que eles estão querendo vender? Porque existe um formulário, e qualquer pessoa que tem acesso a esse formulário pode chegar, tipo, vocês dois podem ter uma ideia e falar: olha, Netflix, eu tenho uma ideia de uma série. O meu marido já escreveu um formulário de um documentário falando do funk carioca do começo dos anos 2000, que ele tinha uma ideia e ele não foi aceito. Qualquer pessoa que tem acesso a isso pode chegar e falar: olha, eu tenho uma ideia pra um documentário, pra uma série, pra um programa, e eu quero te vender. E essas são as pessoas que eu quero entrevistar, enfim. E aí a Netflix avalia ou não se ela é vendável e se ela vai ter público, mas eu vejo isso com um pé atrás, mas ao mesmo tempo eu acho que eu tenho uma certa esperança, porque, por exemplo, você teve um tempo atrás aquela série que eu acho que é da Netflix também, da Boate Kiss, vocês lembram? Sim. E logo depois saiu, mais ou menos na mesma época, saiu um documentário com as pessoas que foi feito lá. Uma era a série, ela era interpretada, atores e tal, e a outra era um documentário. E por causa de um alavancou o outro. Então, de repente, sei lá, eu quero ser positiva e achar que, de repente, por causa dessa série, que eu achei um péssimo nome, enfim. Se você não sabe sobre o que ela fala, eu acho que o nome não ajuda, mas... De repente, será que isso não pode abrir caminho para uma produção local? Será que alguém não quer, de repente, concorrendo com a Netflix, ou a própria Netflix não abre caminho para um documentário de produção local, entrevistando as vítimas,
entrevistando a associação. Eu quero acreditar que talvez isso possa não ter sido o melhor jeito de fazer, mas pode vir alguma coisa positiva daí, talvez. Eu acho que assim, se a gente parar pra pensar, em uma questão é boa, porque a gente tem mais 100% de investimento no Brasil. E aí eu vou exemplificar. Até uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, quem fazia investimento em audiovisual era a Globoplay. Era a Globoplay, né? A rede Roberto Marinho. Hoje a gente ganhou mais a Netflix, que também está investindo em produção nacional. Eu acho que o Brasil tem uma boa toada. Acho que a HBO Max também produziu algumas coisas brasileiras. Não, todas elas. A Disney também, qualquer um. Então, se você vai estar aqui no Brasil, é uma lei que você tem que ter uma porcentagem de conteúdo nacional. E eu não sei se isso inclui dublagem também ou se são duas coisas separadas, mas... Sim, mas o Brasil vem tendo uma toada muito boa de séries brasileiras. Sim. Eu acho que a primeira que gerou um burburinho assim foi aquela série 3%, que é uma série de ficção científica brasileira que se passa no Brasil. Eu tô assistindo uma que se passa em São Paulo, que se chama Olhar Indiscreto, que eu tô achando muito boa também. A gente teve Me Chame de Bruna, contando a história da Bruna Surfistinha, inclusive com a... Como é o nome dela lá? A Bop? Eu esqueci o nome dela. Mariana Bop, isso. Incrível, atriz incrível, pelo amor de Deus. Então, assim, eu acho que a gente vem tendo uma toada de produções brasileiras boas, sabe? Essa mesmo... Olhar Indiscreto é uma que, assim, me pegou muito. O primeiro episódio dela fecha num gancho que você quer assistir o próximo episódio, sabe? Então, mas eu não sei, aí eu vou entrar na minha crítica. Eu não sei se isso é por eu ter sido tão influenciado com relação a produções estadunidenses e, querendo ou não, essas produções possuem aquele formatinho de enlatado americano, ou se é porque as produções são boas para um carvalho e são feitas aqui dentro do Brasil. E aí eu não sei, eu fico nessa dualidade da coisa. Não, a gente foi educado com produção americana, né? Com o estilo de vida americano, foi o que a gente cresceu vendo isso todo dia no cinema em casa, temperatura máxima, essas coisas. Sim. Isso aí fica incrustado na gente. Tanto é que a gente teve muita resistência ao longo da vida a começar a gostar de filme nacional. Ninguém nasceu gostando de filme brasileiro aqui. Sim. Mas aí a gente tá vindo aí, 2 anos seguidos com o Brasil ganhando Globo de Ouro, indicado a melhor filme no Oscar, mostrando que capacidade tem. Só precisa do dinheiro, né? Mas série, a gente assistia a série brasileira. A gente assistia... A gente foi criado com Castelo Rá-Tim-Bum. E Rá-Tim-Bum. Verdade. Verdade. Nossa, Rá-Tim-Bum, aquele do Cadê o Léo? Cadê o Léo? O Léo, onde é que está? E apesar de Chiquititas ter sido filmado no México... Sim. Também as novelas brasileiras, as minisséries, a grande família da vida. A novela só tem... Sai de baixo. A gente só tem um preconceito por ser chamado de novela, né, velho? Mas se você pegar um Grey's Anatomy da vida, é novela, pô. É novela. Não tem diferença. Sim, eu já falei aqui, é novela. O formato que é diferente. As nossas novelas são parecidas com o que eles chamam de série chinesa. Porque as séries chinesas são novelas. Eles acontecem em uma temporada, 50 episódios, 20 episódios, e é uma coisa só. Ou até meio as coreanas também, elas costumam ter mais de uma temporada. É isso aí. Aí no final das contas a gente termina com mais dúvida do que conclusões, e é isso que eu acho incrível. É isso aí. Senhora Tata Finoto, pra gente seguir aqui, quer trazer a sua matéria? Sim, eu vou entrar num assunto complexo. Justo. Mais um. Quem me mandou essa matéria ela foi lançada na semana passada dessa gravação, que ela é super recente, principalmente para um estudo científico. Ela é super recente, ela é de 16 de março, e ela foi publicada no na revista de Neurociência, que é uma publicação científica. E aí meu marido me mandou isso para falar na Tributa DH, que é o estudo, e o G1 deu essa matéria em português, que era um resumo desse estudo. Aí eu falei, eu preciso ler o estudo original. Vamos ver o que está acontecendo. E aí, o nome do estudo, eu vou ler em português o nome dele, porque é um estudo em inglês, enfim. Dá pra gente traduzir como ondas lentas semelhantes ao sono
durante a vigília, mediam a atenção e a vigilância em adultos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Basicamente, ele fala, olha, se você tem TDAH, a sua atenção parece de quando você tá dormindo. Carvalho. Tipo, resumindo meio que isso. Ok, eu me perdi já. Qual é a atenção que a gente tem quando tá dormindo? Então, e o estudo, ele explica que pessoas normalmente, ele faz essa comparação. Normalmente, todo mundo, não só quem é TDAH. TDAH, gente, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, Adrian e eu temos, enfim. Exatamente. Ele mexe bastante com a nossa atenção, ele mexe com várias partes cognitivas do nosso cérebro, mas eu não vou entrar nos detalhes aqui. Quem quiser, existe um podcast inteiro só sobre isso, chamado Tribo TDAH, diga-se de passagem. O que acontece é que o nosso cérebro, a gente tem ondas no nosso cérebro. Enquanto a gente tá acordado, essas ondas que parecem do sono, elas continuam funcionando e tal. E essas ondas, elas mediam a nossa atenção. Então, quanto você tá prestando ou não atenção em uma coisa, isso vai depender do seu cérebro. Uhum. E aí tem uma coisa que no nosso cérebro é quanto o seu cérebro divaga enquanto você tá tentando prestar atenção em uma coisa, ou quanto ele fica focado e nessa o quanto dá branco em você. Então, esse estudo, ele fez ele é bem interessante porque ele tem esqueminhas muito bonitinhos de desenho que ele coloca eletrodos no cérebro. Ele foi um estudo, ele é inovador por causa disso, porque ele usou eletroencefalograma, que geralmente o TDAH ele não é medido por exame de imagem. Ele é medido tipo o que a gente tá fazendo aqui, por uma conversa. Ele é uma anamnese. Mas existem vários... já existem vários estudos de imagem que mostram que existem diferenças de imagem no cérebro de quem tem TDAH e quem não tem. E isso fica muito claro nas imagens. Do tipo, não dá pra você fingir que o seu cérebro funciona diferente. Não dá pra você fingir que você tem um transtorno. Sim. E aí esse estudo fez isso. Pelo que eu tô vendo da imagem aqui, tem um cérebro... Essas imagens vão estar no nosso Instagram, tá? @comentapod. É o seguinte, tem duas imagens, uma que tá escrito ADHD e uma de neurotípico. Neurotípico seria todo mundo que não possui uma neurodivergência, tipo eu e a Tata, que tem transtorno de déficit de atenção. Aí tem uma escala na lateral que vai de 5 a 30. Pessoas neurotípicas, pessoas normais, entre aspas, todos nós somos padrão, normais. É o típico. Isso. Pessoas padrões, elas possuem uma variação de onda menor. Então, muito pouca. É uma maneira que o seu cérebro ele se mantém focado, vamos dizer assim, com menos energia. O cérebro do TDAH, ele fica focado com muita energia. Só que esse foco não é que exatamente ele está focado exatamente naquilo. Muito provavelmente ele vai estar focado naquilo, sonhando, imaginando todo o cenário do que está acontecendo. Então, por isso que eu acho que a frequência, né, a amplitude, no caso, wave, acho que a amplitude vai ser melhor. Essa amplitude é mais alta em cérebros de pessoas com transtorno de déficit de atenção. Acho que é mais ou menos exatamente isso que o estudo fala. Ele fala que quem é típico, quem é neurotípico, ou seja, nesse estudo, quem não tem TDAH, você pode não focar em algumas coisas enquanto você está acordado, mas é de uma certa forma intencional que você faz isso. Caralho. Ok. Não, minha cabeça tá fazendo assim, ó. E aí, quando você tem TDAH... você não tem controle. É completamente não intencional que você deixa de focar. Então tem uma imagem no estudo que eu achei muito legal. É uma pessoinha com vários eletrodos na cabeça. Vários fiozinhos conectados. Tipo, sei lá, Matrix. Matrix. E aí, de repente, ela tá num balãozinho contando 7, 8, 9, 10. Tipo, uma sequência de números que ela está focando ali. E aí, de repente, no quadrinho seguinte, tem um hambúrguer e uma batata e um copo de refrigerante. Minha vida. Do tipo, a minha vida também. Do tipo, eu estou prestando atenção numa coisa, estou prestando atenção numa coisa. O que tem pra jantar hoje? Será que eu tirei a roupa do varal? Será que meu gato tá dormindo? Será que vai chover e a minha janela tá aberta? E aí, não, eu tava fazendo isso. E aí, o
o terceiro quadrinho, o quadrinho seguinte de repente dá um branco. Você não lembra o que você estava fazendo entre o primeiro e o segundo quadrinho. A sua mente fica em branco. Caraca. E aí você volta a lembrar o que você estava fazendo. No dia a dia de uma pessoa com TDAH, isso pode ser exemplificado como: enrolei 15 horas pra poder pegar uma água e ir até a geladeira. Fui até a geladeira, abri a geladeira, eu olhei tudo lá e falei: o que eu tô fazendo aqui mesmo? Eu fechei a geladeira e eu voltei pro meu computador e trabalhei. Aí eu falei, na hora que eu sentei e comecei a trabalhar, eu fui pra geladeira porque eu ia pegar uma água. E aí no meio do caminho eu passo na pia porque eu vi que tem a louça pra lavar. Então essa é a mente do TDAH e esse estudo mostra isso em imagem. Maravilhoso. E ele fala que, Cara, o que a gente faz não é de propósito. Existem diferenças em como as ondas do nosso cérebro funcionam, e como as conexões e as mecânicas do nosso cérebro funcionam, que fazem que a gente tenha essa flutuação de atenção. O nome déficit de atenção é errado, porque a gente não tem falta de atenção, a gente tem muita atenção a tudo ao mesmo tempo. É o Chrome com 20 abas abertas. Tipo isso. É tipo isso. Não, que nem a Tata tava falando, e aí eu tava falando, é minha vida, né? Eu sou uma pessoa, e até a Tata tava falando sobre isso no episódio do Quem Você Pensa Que É, que saiu hoje, inclusive, diga-se de passagem. Então, Quem Você Pensa Que É, do Ricardo Gregman, uma pessoa que eu admiro pra caramba também. Ela tava comentando que, tipo, é muito interessante como a gente divaga, e aí, normalmente pessoas com TDAH também são pessoas muito criativas, da área de criatividade. E eu sou essa pessoa da criatividade pra resolver problema. Cara, eu adoro um probleminha que eu não sei resolver, porque eu vou procurar alguma solução, e aí é o que ela falou. Não é que a gente pensa fora da caixa, a gente esquece que a caixa tá lá e a gente passa por cima dela. Simples assim. Às vezes ela não existe, essa caixa. Isso, pra gente ela não existe. E é muito engraçado, porque, cara, faz muito sentido isso. Às vezes eu tô assistindo uma palestra, um vídeo, uma série, alguma coisa assim, e eles apresentam uma solução que eu penso se eu não consigo usar isso pra alguma coisa que eu tô fazendo. E aí a minha mente começa a viajar e faz muito sentido ser como se fosse um sonho. É como se eu estivesse sonhando sobre aquilo, pensando, testando em um ambiente que não é físico, é um ambiente que é metafísico, que é o ambiente da minha mente, e testando essa hipótese pra ver se ela vai funcionar ou não, e normalmente quando eu testo ela na vida real, ela funciona. Então, tipo, é muito engraçado isso, é muito louco pensar que esse estudo tá mostrando algo que era muito natural pra mim, como pessoa, sabe? Eu gosto de estudo porque eles explicam algumas coisas. Tem uma parte do estudo que eles falam assim, que essas ondas que elas parecem com ondas de sono, quando elas estão mais intensas, isso significa que a gente tem maior omissão de erros. Tipo, a gente não percebe quando a gente erra. A gente tem reações mais lentas. Você tem um tempo de resposta mais lento para as coisas. Caralho, faz muito sentido. E reação é do tipo, sei lá, você tá jogando tênis e aí você percebe que você tem que bater na bolinha, mas a bolinha já passou por você. Isso até, tipo, sei lá, você tá dirigindo, você não tá prestando atenção e aí você, de repente, freou muito em cima da hora. Reação pode ser qualquer coisa. Até do tipo, meu Deus, bati o dedinho tô andando pela casa, se eu não desviar eu vou bater o dedinho na quina. Eu já bati o dedinho na quina, eu só lembrei de desviar depois. Acontece com grandes frequências. E essas ondas também influenciam que a gente tem uma variabilidade desse tempo de reação, que também pode influenciar na impulsividade. Às vezes, quando você não está prestando atenção, você pode ter um tempo de reação mais lento e, ao mesmo tempo, você pode ser mais impulsivo, do tipo, aquela criança na sala de aula que a professora está falando e a criança, sei lá, responde antes da professora chamar, porque ela não quer errar. Sim. Então, às vezes, sabe? E tem mais, a gente tem no TDAH, esse estudo relaciona isso com a gente já tem mais problemas naturalmente para dormir. Então tem uma série de problemas que por ter TDAH a gente já tem problemas de sono
já vem no pacote, assim. Eu Então, criei estratégia. É engraçado porque assim, eu criei estratégias de sono. Eu só consigo Gente, eu só dormir. preciso fazer a investigação, porque, cara, é tanta coisa. Cara, Desculpa interromper, Adrian, desculpe, mas eu não, preciso por interromper. favor. Porque minha filha é autista. Já que sabe que o autismo é uma característica que pode ser genética. sim. Eu, a minha vida inteira, no ensino médio, outras pessoas me chamavam de autista pelo meu comportamento, sem eu ter ideia do que era isso. Eu só achava isso instintivo, né? Instintivo, essa palavra existe, eu nem sei. Mas eu me pego, vocês dando um exemplo assim, eu tenho essa questão do sono, em que eu criei uma rotina para eu conseguir dormir mais rápido. Sim. Na hora que a Tata falou de você tá aí, pegar a geladeira e a cabeça vai para outro lugar, você vai fazer outra coisa. Eu tenho um negócio que foi tão marcante na minha mente, que assim, com uma ex-namorada, que a gente tava sentado de frente um pouco conversando, aí beleza, olho no olho, ela começou a contar alguma coisa, de repente, branco na minha mente, aí eu volto a mim com ela, ei, presta atenção aqui no que eu tô falando, tá, assim, beleza, branco de novo. De repente ela segura meu rosto e fala, menino, presta atenção, cara, eu não sei o que aconteceu. Isso foi 2 minutos, sabe? Assim, imediatamente minha mente História da minha vida. dispersou. Cara, é tão bizarro isso que ocorre do cérebro da gente. Que enquanto a gente tem 30 abas abertas no Chrome e a gente pensa em todas as coisas, nas consequências daquela coisa que a gente pode ter, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente pensa em todas as possibilidades, vou falar isso, vou falar aquilo. Exato. E, cara, a ponto de, às vezes, eu não tenho diagnóstico. Eu não sei se eu tenho TDAH, eu precisaria fazer investigação. E eu não fiz até hoje, porque isso nunca foi um problema na minha vida que me prejudicasse, tá? Quando eu querer ir atrás de investigação. Que é aí quando vira um transtorno, né? Mas... Sim. Mas aí esse que bom, a história da minha melhor amiga é muito assim, tipo, ela teve o diagnóstico há pouquíssimo tempo, há 2 anos atrás, qualquer coisa assim. Porque ela sempre falou que ela nunca teve problemas e ela é super bem sucedida e ela, tipo, falou que ela nunca teve problemas. Aí ela foi investigar e de repente deu positivo o teste de TDAH dela e ela falou, nossa, então era isso tudo que eu tava fazendo. E tipo, só que o negócio é que você não percebe. Thiago, eu tenho uma notícia pra você que eu tava lendo semana passada um estudo, porque eu tô tentando numa missão de talvez tentar convencer meu irmão, porque há uns anos atrás eu tive diagnóstico de autismo além do TDAH. E aí eu mandei pro meu irmão, olha, Fê, sabe, chegou um estudo falando que se você é irmão de uma pessoa com TDAH ou autismo, você tem pelo menos 50% de chance de também ter, pelo menos. E pensando que o TDAH e o autismo têm fatores hereditários, então, de algum lugar sua filha puxou isso. Pode não ser só você, mas... Não, isso. Mas esse é um dos motivos, inclusive, porque eu fiz vasectomia, porque... eu cheguei a ter acesso a estudos que mostram que quando um casal tem um filho autista, você tem uma chance altíssima do segundo também ser. Então sim, eu não vou ter outro filho, sabe? Sim, eu entendo, assim, eu também fiz vasectomia, mas por outras razões, mas assim, Eu não sei não ser autista, gente. Não consigo opinar a respeito. Eu acho que assim... É que no caso, assim, eu estou vivendo a vida de um pai que precisa criar uma criança autista, que tem muitos problemas por conta disso, que a criança tem muitos problemas por conta do autismo. E, cara, eu não quero arriscar ter outro filho com a mesma condição, nem ferrando. Sim. Não, mas é que aí, no caso, a sua atenção tá toda focada em um único ser. E dividir essa atenção para 2 seres seria um pouco mais difícil. Porra! Eu não tô te julgando. As dificuldades de já criar uma criança nas condições, na CNTP, na condição normal de impressão que a gente está no Brasil 2026, já não é fácil, ponto. É esse o motivo de eu nunca querer ser pai. E um dos motivos de eu fazer vasectomia foi por causa disso. Porque assim... o diagnóstico que a gente vê do mundo, a gente estava falando até agora de pouco de guerra, de o pentecostalismo tentando dominar o mundo, e no Oriente Médio a gente está vendo bomba comendo solta de um lado e pro outro, explosão, e um cara que está querendo
dizer que no Brasil tem terrorista para conseguir interferir, enfim. Então, assim, eu vejo um prognóstico tão ruim pro futuro que eu não sei se seria legal colocar uma prole no mundo. Então, colocar uma criança nesse mundo para viver e sofrer tudo que o futuro tá aí colocando hoje em dia, mas, sabe? Adrian, isso é geracional. Todas Não, as gerações da história da humanidade tiveram isso, que o mundo tava piorando. Mas eu acho que a gente tá realmente descaralhando dessa vez, Thiago. Eu acho que essa é a primeira vez que a gente realmente descaralhando, velho. Eu acho que a nossa geração tem uma outra questão que é do tipo, a gente tem proporcionalmente bem menos acesso à grana que os nossos pais e nossos avós tinham. Nossos pais e nossos avós tinham, sei lá, eles conseguiam comprar casa, eles conseguiam ou alugar uma casa, mas eles conseguiam ter uma vida... Conseguiam ver uma perspectiva. Eles conseguiam, assim, monetariamente. Eu fui ver escolinha, tipo, de creche. Gente, a creche tá, tipo, mais do que um salário mínimo. Sim. Dependendo de onde você vai colocar. Sim. Sabe? Assim, eu não tenho filhos, eu acho que provavelmente não ia ter. Eu ia adorar ter uma criancinha autistinha. Provavelmente ia ser uma criança autista negra porque o marido é negro. Tipo, assim, que eu não teria problemas com isso. Eu sei que as coisas seriam mais difíceis pra ela por causa de vários motivos. Mas o negócio eu vou colocar essa criança no mundo e com que dinheiro? E quanto você precisa investir pra dar uma vida digna para uma criança viver bem, do jeito que eu fui criada, que meu marido foi criado e... Sabe? Pra ela ter uma perspectiva Brasil, melhor que a 2026, sua, né? O quanto... Pra ela ter uma perspectiva melhor do que a sua. Mas é porque eu penso muito racionalmente essa parte. Não, sim, mas é que eu acho que assim, a maior parte dos pais querem que seus filhos tenham uma perspectiva de vida melhor do que a que eles tiveram. Com certeza. Isso até a nossa geração, e eu acho que até a geração dos nossos filhos, e aí diga-se a próxima geração, ainda vai querer isso, que seus filhos tenham uma perspectiva de vida melhor do que a gente tem. Mas eu acho que a gente chegou num ponto momentâneo que assim, quando a gente vê os índices macroeconômicos do mundo, tipo, 1% da humanidade detém 33% da riqueza do mundo, sabe? E aí a gente sobe mais um pouquinho, tipo, 11%, tipo, 50% do dinheiro do mundo tá com 11% da população. Então, tipo assim, de 7 bilhões, 700 mil pessoas detêm 50% do dinheiro do mundo. Tipo, cara, fudeu. A perspectiva pra isso é... Sabe, eu não sei se vocês já ouviram falar numa frase que fala que a próxima guerra, depois da Terceira Guerra Mundial, vai ser feita com paus e pedras. Nossa, eu já ouvi falar. Eu não sei como vai ser a Terceira Guerra Mundial, mas a quarta vai ser com pau e pedra. A gente tá indo pra um caminho que eu acho que é muito possível. Não é necessariamente que a próxima guerra seja feita por paus e pedras, mas que a gente tá voltando, sabe, pra aquele século 2, 1, tá ligado? Quando era Platão, quando era... Tipo, sabe, uma coisa bem triste mesmo. Momento Adrian conspiracionista. Tipo, a gente tá caminhando pra uma coisa assim. Ai, beleza. Tipo, sempre teve, de uma geração pra outra, realmente a gente sempre acha. Ai, Platão dizia que a próxima geração era pior do que a dele. Mas cara, eu não sei. Cíclico. Eu não sei se a nossa geração vai sair desse ciclo. Mas se bem que os ciclos estão vindo bem mais rápido atualmente, mas sim. Eu tinha um professor de literatura que ele explicava literatura por movimentos da humanidade. Existe uma teoria do pêndulo de Foucault, não sei se vocês já ouviram essa teoria, mas assim, não. A gente, como humanidade, a gente alterna entre momentos muito racionais e muito, eu não diria emocionais, eu diria religiosos. E se você parar pra pensar ao longo da história, até a literatura reflete isso. Ou, sei lá, arte, você vê movimentos de pinturas. Uma época foi extremamente quadros religiosos e toda a temática era religiosa e a literatura, sei lá, era tudo voltada para isso. Por exemplo, o próprio Dante, que escreveu as obras, o Inferno, enfim, as literaturas, era muito religioso. Uhum. E aí tem a gente vive isso no nosso dia a dia, do tipo,
uma geração nega a geração anterior e busca 2 gerações atrás. No nosso dia a dia, o que isso representa? A gente geralmente vai brigar com os nossos pais e tentar ser mais parecido com os nossos avós. Mas no movimento mundial, isso acontece. A gente atualmente está numa era que ela está sendo muito religiosa, muito focada no conservadorismo. Na era anterior, era uma era que a gente estava... Não que não exista ciência agora, mas a ciência antes já foi um pouco mais difundida, a gente acreditava mais na ciência. Eu lembro que há 10 anos atrás eu tive um chefe que falava que ele não acreditava em vacina. Eu jurava que eu achava que ele tava zoando. Eu jurava que E aí, de repente, depois, eu entendi que, ele era tipo o começo de uma onda que começou de uma galera que veio junto com essa galera que acredita que a Terra é plana. Então, assim, existem ondas que a galera que acredita em coisas, sei lá, ou muito religiosas ou muito conservadoras, e a galera que acredita em ciência e nega isso. Então, sempre uma geração, não necessariamente geração, mas uma época vai negando a anterior. Então, eu espero que essa época que a gente tá passe logo. O negócio é que isso não tem a ver com geração. Isso tem a ver com movimentos movimentos, eu não sei nem explicar como que eles são, mas vai acontecendo naturalmente. Eu espero que ela passe logo, mas eu não sei se a gente vai chegar a ver. Esse é um bom ponto. O fim disso e a próxima mudança. Porque a gente pegou o começo, então eu não sei o quanto tempo a gente vai pegar pra ver a mudança de novo. Justo. De quanto as pessoas vão deixar a religião um pouco de lado e voltar a ser, sei lá, um pouco mais racionais, um pouco mais científicas, um pouco mais... Faz total sentido. O exemplo que eu sempre uso quando esse assunto vem à tona é o caso da pandemia de H1N1 em 2011. Em que todo mundo se atochou de vacina sem questionar. As vacinas estavam em todo lugar sendo aplicadas e todo mundo tomou. A pandemia da H1N1 foi controlada rapidíssimo, tudo perfeito. Na do Covid, as pessoas questionavam qual era o laboratório que estava fazendo a vacina. É isso. Teve um documentário que eu assisti, tudo que eu sei sobre futebol não é por causa da minha vontade, é sempre contra a minha vontade, mas eu acabei assistindo um documentário que tava, por algum motivo, eu lembro dessa cena, ele tava falando de jogadores de futebol na décadas de 80 e 90, que raramente algum deles falava sobre Deus e falava sobre religião. Hoje em dia, você não vê nenhum jogador de futebol, que seja na Copa do Mundo ou num jogo do dia a dia, sem fazer alguma menção à religião. Sim. Perfeito. A moda nos anos 90 era o jogador ser baladeiro, ser putanheiro, como era Romário, Edmundo e tal. Do Gugu. Ia pra banheira do Gugu. Eu não sei se vocês vão nossa. lembrar. Kaká foi um dos primeiros jogadores a se revelar evangélico, tá? Na Copa de 2022. E ele sofria bullying por isso. Até hoje, Vampeta conta história que tirava onda de fazer um bullying com ele porque ele era virgem, com aquela idade, e jogador da seleção. A gente tá num país onde existiram Kaká e Vampeta, gente. Então, assim, eu espero que uma hora essa onda passe, mas eu não sei o quanto tempo vai demorar. Eu vi alguém falando que, tipo, a queda dos Estados Unidos como império vai acontecer, mas talvez a gente só veja a repercussão disso para mais de 15 anos para frente. Você sabe que quanto a isso, esse quesito da queda do Império Estadunidense, eu tava conversando disso com um colega meu. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu acho que a gente já tá com 1h30 de gravação, a gente vai mais um pouquinho. Então, assim, é o seguinte, eu vejo de uma maneira um pouquinho diferente. O seguinte, eu acho que o declínio do Império Estadunidense era pra durar aí, começar lá para daqui uns 150 anos, mais ou menos. Eu acho que a gente vai ver ela acontecer em 20, 30 anos. Sabe? Então, assim, eu acho que a gente ainda vai conseguir assistir o declínio desse Império Estadunidense. Talvez seja no finalzinho da nossa vida, talvez seja no finalzinho da nossa vida. Mas eu acho que a gente vai começar a ver, sim, a gente vai ter esse prazer, né? Eu acho que assim... A gente vai estar jovem, uns 60, 50, então, 60 anos. Eu acho que o começo do declínio é agora. Eu acho que o começo desse declínio é agora. A gente tá vendo o começo agora, com o Laranjão lá fazendo essas pataquadas e indo chorar, pedindo pros amiguinhos mandar
porta-avião e os amiguinhos falando assim, foda-se, se você não quis entrar nessa guerra, se fode aí, amigão, entendeu? Então, eu acho que a gente já tá vendo o declínio. Eu já sabia que ia ser ruim, mas... Então eu acho que o que a gente ia ver em 150, a gente vai ver nos próximos 30. Então, sabe, esse é meu receio. Porque quando chegar daqui 30 anos, em que buraco que a gente vai estar? E eu não consigo ser positivista, isso que é o mais foda, assim. Tudo bem, eu já sou uma pessoa naturalmente negativo, mas assim, eu não consigo ver perspectiva boa pros próximos anos. Isso que é foda. Quero tentar acreditar, até porque eu acho que a gente Brasil, depois que o Laranjão resolveu tacar o terror em todo mundo, e a Europa que falou, meu Deus, a Europa, todo mundo respeita pra caramba a Europa. E aí chegou Brasilzinho, todo mundo acha que é só, tipo, good vibes, todo mundo acha que o Brasil é alegria, só isso, e enfim. É bunda e futebol, né? Carnaval o ano inteiro. Aí chegou o Brasilzinho, chegou assim, Brasilzinho nada, aqui é Brasilzão. Vai ter taxa? Coloca pra ver o que vai afetar o seu café, a sua laranja do dia a dia. E Sim. o Brasil peitou os Estados Unidos e aí a Europa falou, foi bonito. E aí a Europa inteira ficou, pô. E aí, tipo, assim, agora a Europa é isso que você falou, Adriano, agora a Europa falou, o Laranjão tá querendo ajuda na Europa, e eles falaram, não, gente, eu preciso daquele canal, não me meti nisso, não tô afim. Todos os países que ele tá indo na Europa, a galera tá fazendo protesto, tentam fazendo estátua do Epstein toda vez que ele vai em algum lugar. Exato. Então, assim, eu acho que talvez exista uma esperança do tipo, os próprios seguidores deles, enfim, mas tem muita gente que tá se arrependendo. Não sei, já teve gente que se arrependeu aqui, já se arrependeu na primeira eleição, então essa galera já não acreditou mais, mas... gente que se arrependeu aqui, mas tá falando em votar no filho daquele cagador pela boca, né? É isso, povo. Querem comentar algo mais? Querem trazer mais algum outro pontinho? Eu quero comentar uma coisa que vocês dois falaram no episódio passado, que Por favor, vocês estavam diga. falando sobre o Inominável daqui, e a minha única opinião sobre ele eu não sou boazinha, tá? Eu sou bem, enfim, mas eu não quero que ele morra, eu quero que ele viva uma vida longa e saudável, porque eu sei que o que ele tem com a bolsa de colostomia já tá difícil pra caramba, mas eu quero que ele viva o suficiente pra ele virar irrelevante. É o meu desejo, viver pra assistir tudo e ninguém nem lembrar que ele existe. Ele não virar mais notícia, ele não virar mais nada. Tipo, veja o que está acontecendo e ninguém mais lembra de você. Quando um dia vier o anúncio da morte, eita, nem lembrava que tava vivo. Mas sabe qual que é, sabe ele qual que já é meu vai receio? sofrer, ele já tá sofrendo. Bolsa de colostomia não é fácil, mas sabe assim... qual que é meu receio com ele? Pode sofrer mais. Não, é ele vir a morrer próximo da eleição. Também, Aí as pessoas, sabe, o corno do brasileiro, por isso que eu quero que ele viva puta bastante. do brasileiro, que gosta, a gente falou isso no último episódio, que o brasileiro gosta de uma figurinha assim pra ter dó, pra ter pena e chamar de salvador, usar isso como porra do mote de campanha, sabe? Não, então por isso que eu quero que ele viva bastante pra, assim, porque se ele morrer, em qualquer momento que ele morrer, ele vai virar mártir. A galera vai usar isso politicamente, ponto. Então eu quero que ele viva bastante. Não dá pra ser feliz. Até ficar irrelevante. Então, aí uma hora, tipo, sabe aquelas coisas, sei lá, Bolsonaro, que daqui a 20 anos, Bolsonaro, que fim levou? E aí, ele ainda está na cadeia. Você fala, nossa, morreu. Você fala, nossa, ainda tá vivo. Aí vocês marcam o churrasco. Você fala, caramba! Imagina que lindo. Ó, eu vou cravar aqui uma questão. Imagina que lindo seria. Lolinha ganha a próxima eleição. Bonito. Espero. Aí ele tem a posse no dia 1º. Aí a gente comemora a posse do Lula de novo. Beleza. Aí quando for dali uns 2, 3 dias, aí o Bolsonaro morre. Aí a gente faz outra festa de alegria, aí logo já tem carnaval também, aí a gente vai pular o carnaval todo mundo. Isso não é ruim essa ideia. É fogo. O que eu acho triste é que Lula, Bolsonaro e Trump, eu acho que nenhum deles chegam aos 80 anos, infelizmente. Não. Calma aí, o Trump já tá com 70 e vários. Tá? Ele não chega, não. Todos eles já passaram dos 70. Ele já tá no biquinho já. O Trump já tá se decompondo. Ele tá com 79, o Trump. Mas ele já tá num estado... Ele já tá decomposto
expondo vivo. Sim. Mas é isso, gente. Vamos caminhar pro finalzinho desse programa aqui, que o editor já tá chorando ali no cantinho. Então, gente, se vocês quiserem, podem entrar em contato com a gente pelo formulário unificado Bora Comentar ou pelo nosso e-mail, comentaristaspod@gmail.com. Estamos nas redes sociais, no Instagram, Twitter, Blue Sky, como @comentapod. Eu estou apenas no Letterboxd, como @AdrianLemos. E, senhor Thiago Miro, onde as pessoas encontram Vossa Senhoria? Encontre-me em @Thiago Miro em qualquer rede social. É isso aí. E, por último, mas não menos importante, senhora Tata Finoto, Vossa Senhoria, que participou do Quem Você Pensa Que É podcast com o Ricardo Gregman. Inclusive, por favor, fique à vontade para fazer jabá, falar de coisas e muitas coisas. Fique mais com a vontade. Eu quero muito voltar aqui de novo, eu já vou pegar o formulário e falar, quando eu vou entrar, quando eu vou voltar. Mas obrigada por me ter aqui hoje e eu fiquei muito feliz. Gente, eu adoro gravar com vocês dois, é muito bom, é muito legal. Eu tô nas redes sociais como @tributdh e além do podcast de TDAH, eu tenho um novo podcast que eu lancei só para apoiadores. E agora, esse ano, a primeira temporada vai entrar para o público geral, só que os apoiadores vão receber já a segunda temporada no fim do ano, que chama Tribo TDAH, que vai ser o primeiro podcast em português do mundo falando a junção de quem tem autismo e TDAH na mesma pessoa e como isso afeta o cérebro, porque são meio que tipo dois opostos em uma pessoa só. Então, eu vou lançar esse podcast a partir do dia do autismo, que é em abril, dia 2 de abril, é isso. E a primeira temporada já está pronta, já foi lançada para os apoiadores. Tem até um episódio que eu gravei, primeiro episódio de entrevista internacional que eu faço, eu fiquei mó feliz, eu gravei num centro de terapia de golfinhos em Curaçao, que tem terapia para autista e para TDAH. Olha. Já quero, vou fazer minhas palavras do Ricardo, já quero. Curaçao que estará na Copa do Mundo, hein? É isso aí. Tá aí a informação. Curaçao que estará, eu vou ter que voltar pra lá só pra comprar uma camisa da seleção, porque é linda a camisa da seleção deles, enfim. É mesmo, muito. E, gente, porque o país, eu fui pra lá na minha lua de mel, de carro, ele tem 1 hora do extremo sul ao extremo norte, que é a maior distância. Caramba! Do leste ao oeste de carro, ele tem meia hora. Meu Deus! Esse é o país inteiro. Caramba. Maravilhoso. Tipo, nossos bairros, gente, são maiores do que isso. Poxa! Minha Campinas da extrema periferia até o centro tem isso. Em São Paulo, eu quase não chego na padaria. Justo! É isso, gente. @Tribo TDAH. É isso aí. Perfeito. Meu povo, eu agradeço imensamente Vossas Senhorias por esta gravação. A gente fica por aqui. Um grandíssimo abraço. Até o próximo programa e tchau, tchau. 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 Beijos da Tata. E está começando mais um Comentaristas de Portal, seu podcast. E está comentando... Caralho. Só. E está começando...